Ideaula 32, 24, 22, revisão de legislação especial, Polícia Federal, aula 1, professor Tiago Pacheco. Legislação especial, revisão, Polícia Federal, parte 1. Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Tiago Pacheco, sou delegado de polícia e também professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial aqui no Aprova Concursos. Para quem não assistiu a nossa revisão de Direito Penal e Direito Processual Penal, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações iniciais sobre o concurso. Se você já assistiu a essas primeiras informações que eu passei no outro bloco de revisões que nós fizemos, de penal e processo penal especificamente, você pode até adiantar o seu vídeo aí e pular, ok? Agora, para quem não viu, eu fiz algumas compilações aqui, tá? Por uma questão estratégica e também motivacional, né? Lembrando que a nossa prova é da banca Sebrasp, o famoso CESP, né? E a remuneração, olha só, para você, futuro agente, futuro escrivão, futuro papiloscopista da Polícia Federal. No edital 14.164,81, só que já existe um reajuste previsto para maio do ano que vem, tá? No valor de 14.710. E essa será a época, né, que você estará ingressando no cargo. Talvez um pouco antes disso, né, até a gente fazer a prova, a gente ter os resultados, redação, etapas aí psicológica, física, médica, e aí sim, títulos, né? E aí sim você, lá para maio do ano que vem, quando estiver ingressando, né, eventualmente tiver terminado até a Cadepol, você vai estar ganhando aí os seus quase 15 mil reais, além de R$ 1.000 de vale alimentação, além de R$ 250 de auxílio saúde e mais R$ 485 de auxílio pré-escolar para você que tem filhos aí nessa idade escolar, além de R$ 91 por dia de auxílio fronteira, né, para você que ficará lotado aí numa região, né, de fronteira, de difícil provimento, como a lei indica, mais R$ 91 diários. Ou seja, a gente está falando de praticamente o quê? R$ 20 mil, tá? E para isso, uma jornada de 40 horas, porém com escalas flexíveis, escalas de plantões, o que torna essa jornada menos exaustiva do que aquele padrão, segunda a sexta, de 8 às 18, tá? E você precisa de quê? De ensino superior completo, qualquer curso, tá? São 120 questões de certo ou errado, tá? Um por um, ou seja, uma certa você ganha um ponto, uma errada você perde um ponto. Se você não marca, você não ganha nem perde, tá? O tempo de prova é 4 horas e meia, isso somando a prova objetiva, a prova subjetiva e, é claro, a gente não pode esquecer a passagem do gabarito. Por isso, eu afirmo novamente aqui para vocês, você tem 3 horas para fazer a prova objetiva, 3 horas. Meia hora para o gabarito, lembrando que são 120 passagens de questão, tá? Então, meia hora para o gabarito e 1 hora para a sua redação. É o tempo aí de segurança para você, tá bom? Então, tente fazer a sua prova em 3 horas, ou seja, 40 questões a cada 1 hora para você ter um controle e não se perder, tá? Conseguir pelo menos ler todas as questões. Ok? E a data de realização da prova objetiva está prevista aí para 27 de julho de
2025. Então vamos em frente, porque nós temos muita coisa para estudar aqui nessa revisão de véspera do concurso da Polícia Federal de 2025. Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Nessa aula especificamente, vamos nos apegar à legislação penal especial. Temos também a aula, já gravamos, tá? A revisão de direito penal e direito processual e aqui legislação penal especial para a gente fazer aí, né, uma revisão mais ampla. Então vamos começar com as questões que foram cobradas no ano passado. Eu trago a questão, a gente verifica a resposta e também faz mais algumas revisões em cima do assunto, porque o assunto pode ser cobrado aí novamente, tá? Então vamos lá. No último concurso aí de 2021, né, a polícia foi acionada para atender a um chamado de suspeita de ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no interior de determinada sociedade de economia mista federal. Olha só aonde está sendo realizado esse tráfico de drogas. Lembrando que tráfico de drogas, né, é a lei de drogas, lei 11.343 de 2006. O tráfico está lá no artigo 33, ok? E isso dentro de uma sociedade de economia mista federal. Ao chegar ao local, os policiais verificaram que um dos traficantes era um brasileiro naturalizado. Ó, informação importante. Um dos traficantes era brasileiro naturalizado, tá? Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subconsecutivos. A gente vai ver que dá para explorar muita coisa com uma simples questão aqui de praticamente 4 linhas e meia. Olha a quantidade de matérias diferentes que nós vamos explorar nesse enunciado. A começar aqui pela questão 28, né? Vamos lá. A competência para a apuração do referido delito é da Polícia Federal, uma vez que lhe cabe apurar infrações penais que envolvam bens e interesses da União, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essa questão deu o que falar. Tanto é que ela foi anulada. Nós não temos o gabarito definitivo do SEBRASP informando se ela estava correta ou incorreta. Essa questão foi anulada. Vamos ver por quê e depois a gente retoma o raciocínio. Então vamos lá. Com isso a gente segue lá para o artigo 144 da Constituição Federal. Olha só, artigo 144 da Constituição Federal, ele fala o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E aí nós temos a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal é um órgão da segurança pública, muito simples. E assim como a Polícia Federal, a gente tem a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, polícias militares e corpo de bombeiros militares, polícias penais federal, estaduais e distrital. Lembrando que polícia judiciária, polícia investigativa é a Polícia Federal e as polícias civis. As polícias que detêm o poder investigatório são essas duas polícias, chamadas de polícia judiciária, tá? E aí nós temos a complementação. O parágrafo 1º é importante aqui para nós, olha só. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, então a Polícia Federal é mantida pela União, né? E estruturado em carreira, destina-se a... Então vamos lá. A Polícia Federal está vinculada à União por meio do Ministério da Justiça, só fazendo aqui uma ressalva e lembrando a você, né? O que cabe à Polícia Federal? Vamos ver, o inciso 1º. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento, olha só, detrimento de bens e serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas.
assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a representação uniforme segundo se dispuser em lei. Veja bem, mais uma vez, lembrando da questão e fazendo a leitura aqui do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal. Apurar infrações penais contra a ordem política e social não é o nosso caso, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Sociedade de economia mista está aqui? Não, tá? Assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme segundo se dispuser em lei. A questão está falando aqui que tem alguma infração cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional? Não, está falando de tráfico de drogas. Vamos voltar na questão? Olha lá. A competência para apuração do referido delito é da Polícia Federal, uma vez que lhe cabe apurar infrações penais que envolvam bens e interesses da União, até aqui correto. Suas autarquias, correto. Fundações, correto. Empresas públicas e sociedade de economia mista. O problema está aqui. Sociedade de economia mista não se encontra. Esta alternativa, em tese, errada, tá? Uma alternativa, em tese, errada. Mas, em razão aí das especulações e de vários recursos, centenas ou milhares, na verdade, de recursos que foram interpostos, né, no que diz respeito aí a contradições, já que a questão não fala se existe ou não alguma razão aqui para uma condição de 2 ou 3 estados estarem participando, né, ou que fosse um tráfico internacional. Enfim, a questão foi omissa nesse aspecto, motivo pelo qual a organizadora acabou anulando aí a questão 28, mas pelo menos ela serviu aqui para a gente fazer uma revisão e a gente vai continuar na revisão, porque nós temos outras situações em que a Polícia Federal vai atuar, que é mais, ó, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de drogas entorpecentes, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Mas outra dúvida em relação à questão foi essa, já que, independentemente aqui do inciso 1º, também é competência da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Só que nós sabemos, né, de acordo com uma interpretação aqui ampla, extensiva da norma, a União ela vai atuar nos casos em que esse tráfico tem uma repercussão interestadual ou internacional, ou seja, o tráfico envolvendo outros países ou pelo menos 2 ou mais estados da nossa federação, tá? O que mais? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, também a função da PF, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. As polícias judiciárias estaduais estão com a Polícia Civil, né? E a Polícia Judiciária distrital está com a Polícia Civil do Distrito Federal, tá? Vamos lá, parágrafo 2º. A polícia, aí a gente fala das outras polícias. Vamos, né, só passar o olho aqui, já que está no nosso material, né, não é exatamente aqui relacionado à questão, mas a gente acaba fazendo uma revisão, né? Acho pouco provável de ser cobrado, em razão da prova ser da Polícia Federal, mas enfim, vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo de rodovias federais. Então, a PRF está nas rodovias, ali a Polícia Federal não põe a mão, a competência da PRF. A Polícia Federal, ela tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. As chamadas BRs é a PRF. Vamos lá, temos também a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo
das ferrovias federais. Então nós temos aí também uma polícia federal, né, no sentido não da PF, a Polícia Federal propriamente dita, mas uma polícia federal, uma polícia que não é estadual, né, para vigiar aí as rodovias federais, tá? Temos também as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Isso significa que a Polícia Federal tem funções determinadas por lei, taxativamente inclusive, e o que sobra são das polícias civis, estaduais e distrital, exceto que as infrações militares, tá? Eu quero até fazer um retorno aqui na questão, competência para apuração do referido delito é da Polícia Federal, uma vez que lhe cabe apurar infrações penais que envolvam bens da União, suas autarquias, fundações. Não, na verdade não, é uma outra situação aí, mas eu creio que vai vir na questão seguinte, tá? Vamos lá, parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. O parágrafo 5º-A, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem, cabe à segurança dos estabelecimentos penais, né? Parágrafo 6º, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, são instituições ligadas ao governo estadual, né, ao Poder Executivo Estadual. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme expuser a lei. E o 9º, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Que informação menos relevante para nós. Mas a gente viu aí a estrutura, né, de organização das polícias. Tem mais ainda, ó. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, olha só, inciso 1º, compete à educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios os respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então, nós temos aí carreiras estaduais destinadas, né, às rodovias estaduais ou, né, às vias municipais também, tá bom? E aí a gente entra na Lei 10.446 de 2002. Olha só o que ela define. Dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme para os fins do disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição. Então, significa que todas as competências da Polícia Federal estão aqui na Lei 10.446 de 2002? Não. Aqui estão as competências inerentes ao inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144, no que se relaciona às infrações de repercussão interestadual ou internacional. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, parágrafo 1º, inciso 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, aqui eu estou na Constituição, tá? Organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a, vamos lá, apurar infrações penais contra a ordem política e social, ótimo, essa é a primeira. 2. Em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. E 3. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repercussão uniforme segundo se dispuser em lei,
Qual lei, pessoal? Qual lei para essa terceira opção? Ó, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. É justamente a Lei 10.446 de 2002 que vai definir quais são esses crimes, tá? Então vamos lá, artigo 1º. Na forma do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, que a gente acabou de ler, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, praticamente uma repetição, né, do artigo constitucional, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no artigo 144, ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e assim por diante, tá? Em especial das polícias militares e civis dos estados, proceder à investigação, entre outras, das seguintes infrações penais. E aí, a lei nos informa quais são essas infrações penais que serão investigadas pela Polícia Federal quando há repercussão interestadual ou internacional nessas infrações, ou seja, quando essas infrações são cometidas, né, em vários estados, uma grande organização criminosa que atua, por exemplo, né, em crimes patrimoniais em 5 estados brasileiros, ou então no Brasil, no Paraguai e na Argentina, na região de fronteira ali de Foz do Iguaçu. Então são situações assim que envolvem, né, ou mais de um estado ou mais de um, ou pelo menos mais um país além do próprio Brasil, né? Então até coloquei uma atenção aqui, ó, que a atribuição concorrente da Polícia Federal junto aos demais órgãos de segurança pública. Ela não é subsidiária, nós temos uma atribuição concorrente e não subsidiária. O que vai definir aí se é da PF ou da Polícia Civil? O que vai definir é o caráter interestadual ou internacional, tá bom? Então vamos lá, quais são essas infrações? O sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. O que mais? A formação de cartel, que está lá nos incisos 1A, 2 e 3. Então, incisos 1, a linha A, inciso 2, inciso 3 e inciso 7º do artigo 4º da Lei 8.137, tá? Então, o crime de formação de cartel. O que mais? Relativas à violação a direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte, tá? E aí eu trago a vocês aqui a redação do artigo 109, inciso 5º-A da Constituição, que fala, olha só, aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 5º-A, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. E o que fala o parágrafo 5º deste artigo? Vamos ver? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou do processo, olha só, qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente e deslocamento de competência para a Justiça Federal. E, havendo esse incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, quem fará o papel investigatório é justamente a Polícia Federal. Ela entra nesse circuito aí em razão do inciso 3º do artigo 1º da legislação aqui que nós estamos estudando. O que mais? 4º. Furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive dos produtos controlados a que se refere o decreto 24.606, de 6 de julho de 1934, tá? Especialmente o quê? Pólvoras, explosivos e artigos pirotécnicos transportadas em operações ou em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Então, é necessário que
mais de um estado da federação e é necessário também indícios da atuação de uma quadrilha ou bando, que hoje, né, nós chamamos aí de associação criminosa, embora a nova redação do artigo seja de 2024, eu acho que o legislador esqueceu de trocar, né, quadrilha ou bando por associação criminosa, que é um termo mais técnico. Vamos lá. 5. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Essas infrações estão lá nos artigos, ou no artigo 273 do Código Penal. Lembrando, inclusive, que é um crime hediondo. É um crime hediondo com pena base de 10 a 15 anos de reclusão, ou seja, pena extremamente elevada. 6. Furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação. Ó, uma alteração bem mais antiga, né, mas já usando um termo mais técnico, associação criminosa. Então, havendo aí esses indícios, né, de atuação de uma associação criminosa em mais de um estado da federação, esses crimes contra o patrimônio cometidos em face de instituição financeira, né, bancos e por aí afora, a competência será da Polícia Federal. Quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam, conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres. Então, esse conteúdo misógino espalhado pela internet, ó, o crime é de competência da Polícia Federal. Isso aqui, independentemente, né, de haver indícios de participação de uma associação criminosa ou de que esse conteúdo foi para 2 ou mais estados. Não, aqui é presumido. Por quê? Porque a gente está falando de um crime cometido na internet. O crime cometido na internet, ele está instantaneamente espalhado para o mundo inteiro, não somente o Brasil, né? 8º, furto, roubo ou dano contra empresas de serviço de segurança privada especializadas em transporte de valores, né? A alteração mais recente aí também, de 2024, é o estatuto, chamado Estatuto da Segurança Privada, tá? E a gente fecha a norma, a lei é pequena, né? Com o parágrafo único, atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo ministro de Estado da Justiça. Ok? E acabou a lei. O artigo 2º já fala que ela entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, não teve vacatio legis. Então nós temos aí uma norma, né, definindo a competência prevista lá no parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 144 da Constituição Federal, né? Aqui nós temos um rol taxativo de crimes que serão apurados pela Polícia Federal quando nós temos aí a questão, né, da disseminação criminal por 2 ou mais estados ou para fora do Brasil, tá bom? Então, competência bastante ampla da Polícia Federal, com um rol taxativo. O que sobra é da Polícia Civil, dos estados e do Distrito Federal, tá? É assim que funciona. Vamos lá, mais uma questãozinha para nós aí no mesmo enunciado. Deixa eu ver. No mesmo enunciado. Então vamos lá. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime inafiançável. Alternativa absolutamente correta e em consonância com a Constituição Federal de 88, tá? Lembrando que o tráfico de drogas é considerado um crime análogo a crime hediondo, né? De acordo com o artigo 5º, inciso 43 da nossa Constituição Federal, nós temos a seguinte redação, olha só. A lei considerará crimes inafiançáveis, olha só, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ó. Prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. A nossa questão está aqui, ó, que a gente está falando de tráfico de drogas.
são os chamados TTTs. TTTs, tortura, tráfico e terrorismo, que eu esqueci de grifar aqui, né? Então, insuscetíveis de graça, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, esses são os TTTs, né? Tráfico, tortura e terrorismo, tá? E os definidos como crimes hediondos. Então, os TTTs e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Ou seja, o perdão, né, vindo do Poder Executivo Federal ou do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, tá? Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então, nós temos aí, né, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, desde as modalidades aí internacionais, interestaduais, até aquele tráfico doméstico. Ele é um crime equiparado a hediondo. E o que é um crime hediondo, né? No dicionário, a palavra hediondo está descrita como algo sórdido, algo depravado, né? Aquilo que provoca uma grande indignação moral, causando horror, causando repulsa. Isso é o crime hediondo. São aqueles crimes mais terríveis, vamos assim dizer. A expressão é utilizada com frequência para os crimes que ferem a dignidade humana, causando grande comoção e reprovação da sociedade. E o tráfico de drogas está aí no meio, não como um crime hediondo propriamente dito, mas como um crime equiparado a hediondo pelo próprio poder constituinte originário, tá? E os crimes hediondos, eles vêm, né, para complementar o que a gente chama de direito penal de emergência. O que é o direito penal de emergência, né? Esse direito penal de emergência ele é representado pela produção normativa penal destinada à repressão de alta criminalidade. Então, nessas hipóteses, o direito penal afasta-se do seu caráter subsidiário, lembrando que o direito penal é a última ratio, a última coisa a se fazer. O direito penal só entra quando as outras esferas do direito não foram capazes de resolver aquele conflito. Se o direito privado, o direito do trabalho, o direito previdenciário não foi capaz de resolver aquele conflito, aí sim nós recorremos ao direito penal. Transformamos aquela conduta em uma conduta penal, uma conduta criminal, tá? O direito penal, nesses casos aí dos crimes hediondos, ele assume uma função nitidamente punitiva, prejudicando inclusive garantias do cidadão, porque é um direito penal de emergência, aquele direito que exige celeridade, aquele direito em que a prisão preventiva tem muito mais facilidade do que para um crime que não é considerado hediondo. Por quê? Porque esse fato é repugnante, esse fato ele causa indignação moral, ele causa repulsa, ok? Então é isso. E o tráfico ilícito, né, de entorpecentes, o tráfico de drogas, né, como não poderia ser diferente, é um delito equiparado a crime hediondo, em razão de todos os seus reflexos negativos, não somente para quem pratica o crime, mas principalmente para quem adquire essa droga, tá? Vamos lá, mais uma. Ainda no mesmo enunciado. O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado porque o crime foi praticado depois da naturalização. Errado. Alternativa que contraria o texto constitucional. Olha só, a extradição, primeira coisa, o que é a extradição, né? É a entrega de um indivíduo procurado por um crime a um outro país para julgamento ou para cumprimento de pena. Se a gente está falando de um sujeito que é brasileiro naturalizado, é porque ele tinha uma nacionalidade anterior à nacionalidade brasileira. E aí pode ser que um estado, um país, né, queira processá-lo ou impor uma pena que já transitou em julgado, né?
Só que a Constituição Federal de 88, olha só, ela proíbe a extradição de brasileiros natos. Acabou. Isso aí, fulano cometeu crime, fulano brasileiro nato cometeu crime lá em Paris. Ou ele é sentenciado e cumpre a pena aqui, ou ele não cumpre a pena. A gente teve recentemente aí, como um exemplo, o caso do Robinho, jogador de futebol, aquele jogador do Santos, né, do Milan, que transitou uma sentença penal em julgado lá contra ele na Itália. A Itália chegou a pedir a extradição dele, mas o Brasil negou. Falou, olha, não podemos extraditar brasileiro nato. O Robinho é um brasileiro nato. O que não impede que a sentença penal italiana seja cumprida aqui no Brasil. E, de fato, neste momento, ele está encarcerado cumprindo essa sentença por crime de estupro, né? Só que a Constituição, ela permite eventualmente a extradição de brasileiro naturalizado, mas somente em casos específicos. A regra é que o brasileiro naturalizado também não será extraditado. Só é extraditado, via de regra, o estrangeiro, aquele que não se naturalizou. O sujeito se naturalizou, ótimo. A regra é, não vai ser extraditado, mas existem algumas exceções. É isso que a gente vai ver. Um dos casos que autoriza a extradição de um brasileiro naturalizado é um envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo que o crime tenha ocorrido, né, após a naturalização. E é isso que fala o artigo 5º, inciso 60 da nossa Constituição. Olha só, nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro, estou falando de nato e naturalizado, porque o inciso não fez uma ressalva. Então, nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro, nato ou naturalizado. Brasileiro é brasileiro. Nato, brasileiro nato é brasileiro. Brasileiro naturalizado é brasileiro do mesmo jeito, tá? Salvo o naturalizado, ou seja, cortei aqui os naturais. Os naturais nunca serão extraditados, tá? O nato. Salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, não é o nosso caso, porque o sujeito, quando cometeu o crime de tráfico de drogas, ele já era naturalizado brasileiro. Então, o crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E a lei fala, olha, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, não é exigível que a naturalização tenha ocorrido em momento anterior ou posterior. Não importa. Se o sujeito é brasileiro naturalizado e praticou o crime previsto lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ele pode ser extraditado. É a exceção, né, da situação de extradição que ocorre, mesmo já estando aquele indivíduo naturalizado, tá? E nos crimes comuns, caso eles tenham sido praticados antes da naturalização, pode haver a extradição também. Nos demais casos, ó, zero. Brasileiro nato nunca será extraditado. Brasileiro naturalizado, regra geral, não será, a não ser nos crimes comuns praticados após a naturalização ou o tráfico de drogas, independentemente aí do momento. Vamos lá, mais uma. Agora a gente mudou de enunciado, né? Mudamos. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Julgue-os com base na legislação especial. Então vamos lá. Questão 34. Determinada pessoa foi presa em flagrante delito porque estava no território brasileiro, próximo à região de fronteira com determinado país da América do Sul, transportando uma grande quantidade de drogas. Nessa situação, a configuração do tráfico transnacional, o que é transnacional? O tráfico envolvendo o Brasil e outro ou outros países, né? Depende da comprovação da transposição da fronteira, hipótese em que a pena poderá aumentar. Olha só, nós temos a situação do tráfico de drogas e temos também o tráfico de drogas transnacional, ou interestadual entre 2 ou mais estados, ou transnacional, envolvendo aí o Brasil e mais algum estado ou alguns estados, tá?
A questão fala que é necessário uma comprovação dessa transposição de fronteira para que essa causa de aumento incida no caso concreto. Só que a resposta está errada. A alternativa está contrariando a nossa lei e também a nossa jurisprudência. Vamos entender? Olha só. Lá na lei de drogas, aliás, vocês estão vendo quão importante é estudar a lei de drogas, né? Vamos lá. Lei 11.343 de 2006, lá no seu artigo 40, ela informa para nós, olha só. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se. Então nós temos aqui uma causa de aumento, uma majorante, né? Inciso 1º. A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Ó, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido. Então, substância inclui o quê? Drogas, né? E as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Não está falando aqui a necessidade de transpor a fronteira. A gente está falando de evidenciar essa transnacionalidade. E na situação, né, que a gente viu na questão, o sujeito estava ali praticando tráfico de drogas bem no rumo da fronteira. Ó. Vou até ler de novo. Determinada pessoa foi presa em flagrante delito porque estava no território brasileiro, estava no Brasil, próximo à região de fronteira com determinado país da América do Sul, pode ser Argentina, pode ser o Paraguai, pode ser o Uruguai, né? Transportando uma grande quantidade de drogas, grande quantidade. Né? Nessa situação, a configuração do tráfico transnacional depende da comprovação da transposição da fronteira, hipótese em que a pena poderá aumentar? Não há necessidade dessa transposição, conforme a gente viu aqui no inciso 1º. E mais, vamos continuar aqui no inciso 2º. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, não tem nada a ver com a nossa questão, mas você já aprendeu que existem outras hipóteses, né? A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de droga ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Então, o tráfico de drogas praticado em todos esses locais aí, ele vai dar ensejo à causa de aumento. Então, traficou ali perto de uma escola, causa de aumento do artigo 40, tá bom? No caso aqui, inciso 3º. E tem mais. Aqui, ó. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Então, aquele crime mais violento, né? Nós temos aí a incidência de uma causa de aumento. Ao 5, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Então, aquele tráfico ali caracterizado, né, Minas Gerais com São Paulo, por exemplo, que fazem fronteira, né? O que mais? Sua prática em envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. E, por fim, o agente financiar ou custear a prática do crime. E aí nós temos a súmula 607 do STJ corroborando a norma, né? A majorante do tráfico transnacional de drogas do artigo 40, inciso 1º da Lei 11.343 de 2006, ela configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Então, havendo provas da destinação internacional das drogas, isso é suficiente para incidir a causa de aumento. Não é necessário comprovar a transposição da fronteira, basta a intenção de mandar aquela droga para outro país, ok?
por isso aquela questão está errada. Veja bem, a questão não está falando efetivamente se a droga seria destinada, se havia intenção, não está falando disso. Mas também não há pergunta nesse sentido. O que a questão pergunta é o seguinte: é necessário, para incidir a causa de aumento, é necessário que haja provas da transposição de fronteira? Não, por isso ela está errada, ok? É isto. Beleza, terminamos aqui nossa primeira aula. Temos mais uma aula de revisão, ok? No que se refere aqui à legislação penal especial, nós vamos fazer 2 aulas de revisão para você fixar esse conteúdo aí na sua memória e fazer uma ótima prova, se Deus quiser, ok? Então é isso. Um grande abraço, te vejo lá na próxima, que a gente tem muita coisa importante ainda para falar, tá bom? Um abraço.